sou a professora Rúbia e na aula de hoje nós vamos partir para a produção de uma notícia, que é um dos gêneros textuais jornalísticos. E a principal função de uma notícia é informar. O texto deve ser bem claro para que o leitor possa entender a mensagem, a informação. Deve ser bem objetivo, direto, focando nos relatos. Evitar enrolar o leitor. E esse texto também deve ser conciso, tentar ser breve. Devemos cortar o desnecessário. A professora e jornalista Vera Sommer acrescenta o respeito à norma culta como uma das qualidades que um bom texto jornalístico deve ter. Eu acho importante a gente falar que todo bom texto, ele não pode prescindir da correção do uso da norma culta da língua, né, portuguesa. Então tem que saber português, não tem desculpa para não saber. E o texto jornalístico, mais do que qualquer outro texto, ele precisa ser claro, objetivo e conciso. Esse conciso no sentido de ser sintético. Ele tem que dar o recado, tem que dar as informações de uma forma que o leitor, o internauta, enfim, o telespectador, consiga entender assim que lê, assim que ouve, assim que vê aquela informação no formato de notícia ou reportagem. É importante que a gente saiba que um texto que não seja truncado, um texto que seja claro e um texto que tenha assim uma estrutura não difícil, esse vamos dizer assim, é o bom texto jornalístico. O texto jornalístico ele não nasce pronto, é óbvio, né? Como qualquer outro aluno que pratica e vai melhorando a sua composição, se valendo da língua portuguesa. Não basta saber a língua portuguesa, tem que saber usá-la para que aquele que lê o seu texto consiga compreender quais são as mensagens ou as principais informações contidas nele. Então, o texto jornalístico tem, principalmente, dados e informações de forma clara, direta e concisa. Existem vários tipos de textos jornalísticos, mas os mais usados são a reportagem e a notícia. A professora Vera Sommer explica um pouco as diferenças entre esses dois textos. Quais são as formas que o jornalismo publica suas informações, né? Publica a informação obtida. Então, as principais são, e as mais comuns, são as notícias e as reportagens. As notícias são aquelas matérias que têm um texto mais enxuto, é mais curta, tem menos informação. E a reportagem, que é um texto maior, que tem mais informação, mais aprofundamento. E o texto jornalístico, ele se baseia principalmente na notícia de um chamado lead. O lead é um texto curto que busca responder a 6 ou 7 perguntas, que são o que, quem, como, onde, quando, porquê, e às vezes a gente ainda diz para quê, né? E essas informações, elas vão servir para que a pessoa tenha uma noção geral do que está acontecendo. E esse lead é justamente para que o leitor encontre as informações logo no início da matéria. Já o texto da reportagem, ela é mais extensa, né? O texto é maior, tem mais pessoas ouvidas, tem mais gente falando, tem mais dados, tem mais números, inclusive tem gráficos, infográficos, que são esses gráficos mais bem tratados, né? De forma gráfica. Essas informações, elas aparecem de forma mais interessante e mais palatável para o público. E é importante que a gente saiba que a reportagem é sempre a matéria mais aprofundada sobre o que está acontecendo. O professor e jornalista André Pinheiro explica um pouco sobre a apuração numa matéria jornalística. Ele fala que a precisão e a veracidade são os elementos mais importantes de um texto jornalístico. O texto jornalístico tem como função principal informar, levar ao público um relato dos acontecimentos mais importantes, seja do dia, da semana ou até mesmo do mês, conforme a periodicidade do informativo. E o texto jornalístico, a matéria jornalística, ela responde principalmente
6 perguntas no seu início, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, os textos jornalísticos mais informativos, eles têm essa função de levar de maneira mais rápida e objetiva os acontecimentos mais interessantes em várias áreas do comportamento, em várias áreas da vida humana. O jornalismo ele se faz com precisão. A gente chama isso de técnicas de apuração. É o momento em que o repórter ele vai apurar realmente a veracidade das informações, o que existe de verdade em determinado acontecimento, vai buscar falas das pessoas para relatar aquilo que viveram e também vai confrontar, caso seja necessário, fontes documentais. Então, a precisão e a veracidade no trato com a informação são elementos imprescindíveis para que nós tenhamos um bom texto jornalístico. E o que pode vir a ser notícia? O jornalista Sandro Silva dá sua explicação. Para entender o que é o jornalismo, a gente precisa dissecar uma outra expressão. Precisa entender o que é notícia. Enfim, o que é uma notícia no que a gente chama de veículo de comunicação de massa, como jornal, TV ou portal da internet? A notícia é um conjunto de informações que interessa a um grupo específico de pessoas ou a boa parte da população. Logo, em regra, qualquer ato, coisa, situação pode vir a se tornar uma notícia. Mas, para isso, essas informações precisam ter, pelo menos, algum interesse coletivo. Ou seja, precisa ter demanda. Quer dizer, alguém deve estar interessado em ler ou ouvir essa notícia em algum veículo ou em alguma plataforma, como a internet ou papel escrito, enfim. A notícia precisa ter interesse coletivo. A jornalista Franciele Marcon fala um pouco sobre a função de uma matéria jornalística e ela vai além. Ela cita a fiscalização dos poderes como uma das funções de um texto. É como se o jornalismo fosse o porta-voz da população. A função de uma matéria jornalística é reportar, é contar história. Isso deve ser feito de forma clara e objetiva para atingir a maior parte da população. Deve ser uma linguagem de fácil compreensão para cumprir o papel da comunicação. Essa reportagem, esse reportar o assunto, ele pode ser feito através de uma denúncia, uma matéria de esportes, uma matéria de variedades, segurança pública, uma troca de comando na prefeitura, nos órgãos de segurança, um alagamento de rua, um acidente que acontece aqui na esquina, um problema na creche do seu filho, um problema na escola onde você estuda, um bullying. Então ele pode fazer toda essa função de trazer assuntos para o debate, trazerem os assuntos em tela para que seja debatido então pela sociedade. Tem a parte factual, que é essa que é mais finita, de um acidente, de uma troca de comando, de algo que aconteceu agora, e também tem a parte investigativa. A gente pode citar um exemplo de reportagem investigativa recente, que foi o caso da compra pelo governo do estado de 200 respiradores por 33 milhões, que foi pago antecipadamente e até hoje os respiradores que seriam usados aí para o combate ao Covid-19, que não chegou no estado ainda. A partir dessa reportagem investigativa do site Intercept, aconteceu a CPI dos respiradores, 2 secretários já caíram, já pediram exoneração do governo do estado, a Justiça já está investigando, o Ministério Público, Polícia, então tem todo um aparato que se movimentou após se dar publicidade a essa compra, com pagamento antecipado e sem a entrega do produto pelo governo do estado. O jornalismo em si, ele tem essa função de transformador da sociedade. Ele é o porta-voz da população e ele funciona como fiscalizador do executivo, do legislativo e do judiciário. Existe uma parábola do folclore hindu em que havia 7 sábios cegos. Uma vez chegou um comerciante com um elefante. Então cada sábio tocou em uma parte do animal, como na barriga, na tromba, nas orelhas e na cauda. Cada um descrevia um bicho diferente, porque só teve acesso a uma das partes do elefante.
Até que chegou o sétimo sábio com o menino e pediu para a criança desenhar o animal no chão. Então ele, com a ponta dos dedos, sentiu os contornos na areia. E ele percebeu que todos os outros estavam certos e errados ao mesmo tempo. E comentou: assim se comportam os homens diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Bem, vamos trazer essa história para uma notícia. Quanto mais vozes ouvirmos, quanto mais partes de uma notícia ouvirmos, mais estaremos perto de uma certa verdade. O jornalista Sandro Silva fala sobre a importância de ouvirmos várias fontes e não apenas as oficiais. E como se constrói a notícia? Aí entra uma outra dimensão importante, que são as fontes. Ou seja, onde o jornalista vai beber, de que fonte de informação ele vai consumir para depois trabalhá-las e divulgá-las. Claro, as fontes oficiais são importantes e fundamentais. Notas oficiais ou manifestações oficiais de governos, partidos, empresas, enfim, qualquer nota oficial ela deve ser considerada e levada a sério. Mas não só isso. Por exemplo, quando um presidente da República, que não é médico, vai para a porta do palácio e receita um determinado remédio para combater uma peste que ataca o mundo inteiro, o jornalista não deve levar em consideração apenas essa afirmação. Ele deve procurar cientistas, a opinião de cientistas, deve procurar estudos já feitos em universidades, em laboratórios em vários lugares do mundo. E nesse caso específico, para citar um exemplo bem real, ele vai descobrir que esse remédio ele não resolve, nem no país onde ele foi inventado, que é os Estados Unidos, ele foi usado, e até pelo contrário, esse remédio é contraindicado porque ele pode provocar até a morte em algumas pessoas. Aí você vê a importância do jornalismo sério, que é ouvir uma fonte oficial, mesmo que ela seja, a afirmação seja descabida, e ir atrás de outras fontes de informação para que então possa divulgá-las com muita responsabilidade à população. Mas nunca a gente deve acreditar em apenas uma fonte de informação e reproduzi-la para que outras pessoas a consumam, porque pode haver aí um risco grande de inverdade. Essa foi a primeira parte da aula sobre produção de uma notícia. Hoje nós aprendemos um pouco sobre lead, sobre a apuração e sobre a importância de nós ouvirmos as várias partes de uma história, que são chamadas de fontes. Não perca a segunda aula e muito obrigada a você que vem nos acompanhando e a todos que têm enviado seus vídeos. Até a próxima!